que Yuno consegue conquista após conquista, ele nos impressiona com várias conquistas no mesmo episódio. Afinal, sendo vice-captain, ele é príncipe de Spade, e com isso ele tem até um fã-clube dentro do seu esquadrão com a integrante ruiva. Então pensa em conquistador, esse é o cara! E com isso eu lhe digo, hello Clover, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo onde irei falar o que eu achei, como foi o que eu gostei, sobre o episódio de número 160, onde eu declaro a era da destruição e tragédia em cima de tragédia em Black Clover, o anime, por conta de que é com muita saudade, animação e hype que finalmente a gente vai ter raiva, desprezo e o coração partido com lágrimas. Afinal, esse foi o primeiro grande episódio a ser muito bem adaptado, que eu desejava e esperava. Foi bem diferente em contraste com o mangá. Eu quero que vocês tenham noção que no mangá fica muito vago, só são memórias, imagens, não tem um contexto no passado do Yuno. E a direção fez algo que eu queria muito, um contexto e um episódio inteiro dedicado no background do Yuno. Eles fizeram isso, foi um meio muito bem feito, porque eles causam originalidade como eles complementam o original. Então, a partir disso, a gente viu mais do Shiero, que é o pai do Yuno, a gente viu mais da mãe do Yuno, que pode estar viva, eu não acho que ela foi morta, eu já vou dizer daqui a pouco isso aqui no vídeo, mas ela pode estar sendo aprisionada dentro do Spade. Eu também curti muita coisa que foi legal desse episódio, por conta de que foi o Yuno. E o Yuno é um personagem que eu gosto bastante, eu tenho um carinho por ele. Eu acredito que ele apresenta uma das melhores rivalidades dos animes shounens, com o Asta. Então, a partir desse momento, quando você consegue criar um background muito bem feito na adaptação, que fica muito melhor que o material original, é algo de elogios. É algo que a direção tem que ser aplaudida. Afinal, eu quero que vocês tenham noção que não tem como não elogiar. Afinal, a gente viu que do início até o final foi frenético, porque com o passado do Yuno mostrado, a gente já vê destruição chegando no QG do Alvorecer Dourado, onde Zenon chega. E a partir disso, a fúria do garoto gentil, do Vice-Captain, começa. Então, primeira ponto aqui que eu devo ser honesto com vocês, que eu já quero deixar bem claro no vídeo. Eu acho que o fato deles terem feito as memórias ficou muito legal, porque assim a gente já espera que o passado do Uribe seja tão bom quanto esse. Porém, no passado do Uribe teve história, foi mostrado isso no mangá. Já no do Yuno não foi tão bem feito, ao meu ver. Foram memórias que deixou de uma maneira clara e rápida, porém o anime deu contexto. Por isso que eu fiquei muito feliz com a forma como foi feita. Era o primeiro grande episódio que eu esperava uma grande adaptação. A partir de agora, eu só espero uma grande adaptação no episódio do Yami, do Asta contra Dante da Tríade Negra. Mas, voltando ao foco desse episódio. Então, primeiro ponto, por que eu acho que a mãe do Yuno está viva? Primeiro, eu quero que vocês lembrem, o pai do Yuno, que era o rei de Spade, nosso querido Shiro-sama. A partir disso, ele realmente deve ter sido morto para mostrar, digamos que, a figura de uma nova era sendo construída no reino de Spade, liderado pela Dark Triad. E com isso, o Dante deve ter cuidado. Porém, mostra que quando eles serviam a família real de Spade antes de provocar o ataque terrorista, eles ficavam de olho, né, na figura da realeza. E o Dante da Tríade Negra é um conquistador que obtém tudo que lhe gere prazer. A partir disso, mostra no próprio episódio que ele tem um olhar bem determinado, como se desejasse obter a esposa de Shiero e mãe de Yuno. A partir disso, eu não acho que ele ia jogar fora ela, afinal ela é uma bela dama. Então, com isso, muitos foram exilados, muitos foram mortos, mas muitos podem ter sido escravizados e aprisionados. A partir disso, pode ser que a mãe de Yuno tenha sobrevivido, por conta do desejo egoísta de Dante. Então, eu acredito que ela pode estar viva, ela pode estar bem mal, mas eu tenho fé que ela pode ter sobrevivido e a gente vai ver logo logo isso no mangá. Eu estou torcendo e tenho esperança que isso realmente tenha acontecido. Porém, infelizmente, para o Shadow não tem como, ele era a figura máxima de Spade. Então, infelizmente, acho que ele foi morto. Mas, para todo caso, também não dá pra saber. Eu não acho que a mãe do Yuno ia servir o Dante. Então ela pode ter sido morta. A gente não sabe. Isso ainda tá meio vago. E isso já gera hype. Por conta de que se o Dante fez algo pra mãe do Yuno, já gera aquela expectativa. Eu quero ver Asta e Yuno lutando contra o Dante da Tríade Negra. Porque no momento atual, é mostrado muito o ressentimento contra o Zenon, mas querendo ou não, poxa, o Yuno vai ter que pegar um sentimento pelo reino de Spade, querendo ou não pela família dele. Então, cara, seria legal, mas aí muitos vão pensar, ah, Haru, mas aí vai ser uma luta protagonizada por dois personagens principais do que só o Asta. Mas
Por mais que eu fale o que eu desejo, eu acho que a luta principal contra o Dante da Tríade Negra vai ser só protagonizada pelo Asta e pelo Uribe. Acho bem difícil. A gente já viu que quem o Yuno tem que enfrentar é o Zenon. Mas vamos aí esperar, já criando expectativa, já pensando. Mas uma coisa é certa, o material que o mangá nos fornece, agora com o complemento do anime, fica muito melhor de entender e gera possibilidades. Por isso, fique atento, a mãe de Yuno pode estar viva sim. O pai eu já não digo, mas a mãe pode estar exilada possivelmente. Para todo caso, acredito que esse foi um dos primeiros grandes pontos que eu já queria dizer logo no início do vídeo, que eu fiquei com uma expectativa muito hypada. E a partir disso, vamos continuar falando sobre o episódio, cena por cena, o que eu achei relevante, o que eu gostei, porque Black Clover sabe nos impressionar nesse arco de Spade, como sempre. Então vamos falar sobre o episódio mais recente, que deveria ficar conhecido como a origem e a determinação de Yuno. Começando a impressão geral, vamos logo ao início do episódio, onde é falado pelos membros do Alvorecer Dourado onde Yuno foi. Após receber uma mensagem de sua terra natal, ele termina a missão que ele estava fazendo e vai imediatamente para o reino de Rand. A partir desse momento é interessante porque mostra realmente o carinho e a forma como Yuno se desenrolou e desenvolveu no Alvorecer Dourado. O sentimento que os seus companheiros têm. Isso é algo que eu acredito que vai ser mais trabalhado no próximo episódio, mas que já deve ficar atento pela simples fala do Alvorecer Dourado diante do Vice-Captain. A partir desse momento também mostra a forma como ele se desenvolveu, que o objetivo de ser Rei Mago não é algo muito longe, porque se ele conseguiu em 1 ano e meio estando no Alvorecer Dourado, mostra que ele realmente pode conseguir, digamos, a grande conquista de se tornar o Rei Mago, afinal se ele já é Vice-Captain. E eu acho interessante porque mostra que na ordem cronológica dos acontecimentos de Black Clover já se passou 1 ano e meio de tudo, então podemos dizer que eles estão prestes a fazer 17 anos, então é interessante isso. Para todo caso, acredito que o grande ponto-chave que deve ser citado agora é o passado do nosso grande príncipe. Afinal, Ralph, uma das figuras principais da força de defesa do reino de Spade contra a destruição dos terroristas da Dark Triad, está em Clover. E lá ele precisa do apoio de seu príncipe, e assim ele mostra através de sua magia de memórias de fogo, memórias da Fênix, o que aconteceu, como era o passado, como o Spade era próspero antes do ataque terrorista acontecer. É interessante isso porque o Yuno não acreditava, ele pensava, poxa, como assim eu sou o príncipe? Primeiro momento, por que o príncipe de Spade ficaria abandonado no reino de Clover? Por que a família real iria fazer isso? Então, a partir disso, a gente vê a forma como foi mostrado os acontecimentos para o Yuno. É legal a magia do Ralph e a gente vê a partir desse momento o contexto do episódio ser mostrado no background do Yuno quando ele estava para nascer. É interessante porque mostra realmente a realeza dele, mostra que as pessoas tinham um carinho enorme por ele ser o príncipe. Então é interessante porque era um reino muito próspero, por mais que as condições não fossem das melhores e o reino não possuísse uma imagem tão legal por conta da onde era localizado. Então é interessante isso porque a gente vê que a chegada do novo príncipe gerava alegria e expectativa, e ao nascer todas as pessoas tinham uma benevolência, tinham uma admiração pelo Yuno, a figura, o futuro rei está aqui. Então é interessante porque mostra que o Yuno era chorãozinho desde bebê, afinal ele só mudou quando conheceu o Asta, e é interessante essa preocupação do seu pai que tinha: será que ele vai ser um bom rei? Porque ele vai me suceder, mas ele é muito chorão. Então é muito engraçado, porque só o Asta mudou o Yuno, tá, meu querido Shiaro? Mas, para todo caso, foi interessante a forma como foi feita essa cena. E eu acho que é muito bonitinho, gente, porque não tem como. Dá alegria no coração, aquece o coração. Eu posso dizer que eu gostei da direção de ter feito isso, porque eu senti muita mais misericórdia, piedade, alegria com o reino de Spade. Eu senti a dor do reino de Spade, porque é uma traição que eles sofreram e eles eram um reino próspero. Então quando você pega 3 desgraçados que só pensam em destruição para tomar o controle de um reino, gera angústia e raiva. E a partir desse momento as perdas continuam aumentando, o tempo é pouco e é interessante agora ver, me dá mais animação, determinação pro que tá rolando no mangá até. Então eu gostei de tudo que foi feito, tem meus elogios, porque eu senti um carinho que eu não tinha até pelo reino de Spade. E para todo caso, acredito que a partir desse momento a gente vai vendo as memórias, terminadas as memórias, porque a gente vê quando o ataque começa dos irmãos Zograx, que é Zenon, Vanica e Dante. E a partir desse momento, quando eles começam esse motim contra a família real e desejam tomar o controle, a gente vê que muitos podem ter morrido, muitos estão lutando para tentar defender e muitos já estão fazendo planos de fuga por conta de que o rei concedeu o futuro de Spade a um de seus servos.
E a partir desse momento, o objetivo é fazer com que o Yuno fique em um lugar salvo e seguro. Afinal, ele poderá fazer com que Spade volte à paz caso algo aconteça nesse tempo atual. E a partir desse momento, a gente vê que realmente foi muito triste, porque o Ralph, ou melhor dizendo, me desculpe, o pai dele teve que enfrentar uma zona mágica. Ele estava praticamente com ferimentos muito graves, estava diante da morte, e acontece que quando ele leva o Yuno já para Clover, ele vê o vilarejo esquecido, acontece que ele utiliza-se de uma magia de vento, que é interessante porque o Yuno possui uma magia de vento, e nesse momento o Yuno chega em Hand. Ele já está, digamos, de certa forma seguro, porque assim o pai do Ralph conseguiu despistar quem estava atrás dele. E a partir desse momento, vemos uma cena muito bem feita, uma cena trágica, onde mostra a fidelidade à família real de Spade, porque o pai de Ralph cai num penhasco, mas leva os invasores, os terroristas, e ao custo de sua vida, ele consegue manter Yuno salvo e seguro em um outro reino. A partir desse momento, acaba o flashback, a gente vê que o Ralph fala tudo isso com o Yuno. É interessante, o Yuno ainda tá relutante, ele não sabe o que fazer. Um ponto de elogio é pela figura que eles fizeram do Ship-san. Ele fica preocupado porque o Yuno e o Asta são como filhos, crianças para ele. Ele cuidou desde pequeno e ele percebe que o Yuno tá sem cabeça, ele não consegue pensar em nada. E é legal essa cena porque ele já manda a pergunta, e o Asta? Afinal, o Asta pode ter alguma ligação com o Yuno. E a partir desse momento é interessante, porque o Ralph diz, ele nunca ouviu falar do Asta. O que comprova que, aparentemente, até o momento atual, o Asta pode ser de todo e qualquer reino, menos do reino de Spade. Embora tenha uma certa cena que faz com que a gente perceba que ele é do reino de Clover. Mas, para todo caso, é interessante frisar isso. A origem do Asta está ainda desconhecida. Mas, para todo caso, é legal isso, porque após toda essa conversa, a gente vê que o telefone mágico, o comunicador mágico do Yuno começa a tocar. Afinal, ele é um vice-captain, ele tem esse dispositivo, caso ele precisa comunicar-se com o QG dele. E acontece que já houve barulhos de estrondos e os seus servos, ou melhor dizendo, me desculpe, os seus subordinados, acabam ligando falando, precisamos de você aqui, tá desgraça acontecendo, estamos sofrendo um ataque. E a partir desse momento, acaba a ligação, o Yuno não sabe o que fazer, ou melhor dizendo, ele até sabe, porque ele estava confuso, mas quando ele ouve o comunicado, ele decide correr para o reino de Clover novamente, né? Para a capital, próximo de onde está o seu QG. É interessante a partir desse momento, porque o Ralph já percebe possivelmente quem é, e pela reputação do Alvorecer Dourado, ele já diz, provavelmente é a Tríade Negra, ou é alguém tão forte quanto eles. Você não pode sozinho, você não terá chance. A partir desse momento, o Yuno diz, não importa, eu sou o vice-capitão do Alvorecer Dourado, eu devo ir. É interessante porque, por mais que seja uma fala, o Yuno iria falar isso, eu senti uma fala muito determinante, porque o Yuno está cheio da cabeça, tá com muita coisa acontecendo, envolve sua origem, porém, ele é Yuno do reino de Clover, como ele mesmo diz, e acontece que ele deve proteger sua família, seus amigos, seus subordinados, seus companheiros. Afinal, um vice-captain é uma figura tão próxima de capitão e ele deve dar sua vida ao máximo para proteger seus companheiros. Então, a partir desse momento, fica muito fascinante, porque, querendo ou não, a gente vê que o Yuno vai correndo para o QG do Alvorecer Dourado. Só que, nesse momento, a gente já vê que a desgraça ocorreu, porque é mostrado os Dark Disciples, figuras próximas que têm o poder da Tríade Negra. A partir desse momento, estamos lidando com personagens que têm poderes demoníacos e podem utilizar-se até 40%. Algo bem diferente, provavelmente, contra capitães, digamos que de esquadrão que tomava a frente de vilarejos e reinos, como foi mostrado nos episódios anteriores, quando o Asta enfrentou. Dessa vez, os Dark Disciples são figuras muito ligadas, são discípulos, aprendizes da Tríade Negra, então eles detêm um poder muito maior do que qualquer figura que está só tomando controle de um vilarejo. É interessante isso, porque a partir desse momento de 5%, a gente encontra alguém que possui 40% de poder demoníaco. Então, acontece que o Alvorecer Dourado não teve chance nenhuma, porque é como se fosse um Arcane Stage, estágio 0. Então, o Alvorecer Dourado teve uma surra, mas uma surra danada. A gente vê que muitos podem estar inconscientes, muitos já podem estar mortos, e a partir desse momento, Zenon, uma das figuras principais, surge para enfrentar o Arcane Stage Capitão do Alvorecer Dourado, nosso querido William the Just. O objetivo, a gente já sabe qual é, mas acontece que ainda não foi 100% comprovado. Afinal, quando o Yuno surge, a gente vê que nem foi mostrado a cena do capitão, e sim apenas a desgraça ocorrendo com seus companheiros ao chão, derrotados. A partir disso, Yuno fica em fúria por ver o estado de seus amigos,
e ele já desperta o Spirit Dive, concluindo o episódio com uma hype gigante para o próximo. Sem dúvidas, um ótimo episódio para Black Clover, que eu quero que vocês tenham noção que a gente tem que ficar criando expectativa. Afinal, a gente viu que muitos companheiros já estão ao chão, mostra o nível de alguém que detém 40% do poder demoníaco, um acerto. Afinal, eles mostraram até onde pode chegar o poder demoníaco de uma das figuras principais, um dos líderes, com o Zenon, que detém 80%. A partir desse momento, você já pode pensar, tá bom, se eles possuem 40, 80, tem gente que possui 5, e o nosso querido Asta? Nosso Asta já chegou no nível surreal, mas no momento atual, após os 6 meses, eu diria que talvez ele detenha 15 a 20% do poder demoníaco dele, mas que logo pode subir para 35% na luta contra Dante da Tríade Negra. Mas até lá, fique calmo, porque muita coisa vai acontecer antes. Afinal, a gente vai ter uma luta muito sedosa, cheirosa e formidável entre Yuno e o carinha da poder demoníaco das rochas. A partir desse momento, a gente verá a fúria do nosso querido garoto gentil, Vice-Captain. Vai ser interessante porque, possivelmente, no próximo episódio, a gente já vai criar expectativa, porque o Yuno, querendo ou não, ele vai estar mais determinado. Afinal, eu quero que vocês tenham noção que, por mais que ele pudesse pensar alguma coisa do reino de Spade, ele é do reino de Clover, viveu lá, tem um objetivo no reino de Clover. Ocorre que Spade é novo para ele e ainda acima disso ele tem companheiros que estão entre a vida e a morte, então essa fúria vai lhe dar determinação para prosseguir em frente. Mas será que ele conseguirá derrotar tudo que ele consegue ver à frente? Bom, a expectativa está criada e praticamente tendo falado de tudo, a gente vai para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover é criação de expectativa, ou seja, veremos grandes confrontos. Afinal, Asta derrotou apenas uma pessoa que detinha 5% de poder demoníaco, conforme foi confirmado por esse episódio. A partir disso, como se sairá Yuno contra alguém que possui 40%, mas se apenas um Dark Disciple qualquer, não é, digamos que um capitão de base avançada, como era o anterior. Então fica interessante porque é um personagem, um oponente muito mais poderoso, mas que deve ser derrotado pelo nosso querido Yuno, né? Porque, confia, estamos falando do Yuno, Vice-Captain. Porém, como se sairá as outras lutas? Afinal, vários Dark Disciples haviam chegado no QG do Alvorecer Dourado. Com isso em questão, muitos podem estar sendo dizimados, como muitos podem estar dizimando. E com isso, quantos William deve estar dando conta? Afinal, ele está enfrentando uma das figuras máximas de antagonismo da Tríade Negra, um dos principais líderes, que é o Zenon. Então, com isso, nosso Vegasi Tancho deve estar tendo dificuldades. Mas talvez ele esteja saindo bem, talvez ele esteja lutando de igual para igual, mas eu acho que a gente tem que ficar preparado porque muita coisa pode acontecer. Eu acho que a maior parte ainda vai ser focada no Yuno, mas eu acho que talvez no final do episódio, já para gerar expectativa, sem colocar muita enrolação, pode ser realmente que já mostre ele chegando até o Klaus, mas eu acho que o Klaus já vai estar no próximo episódio, então caso já esteja ali mesmo com o Yuno derrotando o cara e já indo para o próximo andar seguinte, eles já devem talvez ir pro William, mas eu acho que talvez não seja algo muito esperado isso, porque daí eles vão estar colocando muito conteúdo nesse episódio. Eu acho que o fato é ver o Yuno derrotando o cara e o Yuno chegando com o Klaus, derrotando o outro Dark Disciple, e talvez no finalzinho mostre daí o nosso querido Vegasi e o resultado da luta contra o Zenon. Mas talvez isso a gente não tenha que esperar tanto. O que a gente pode esperar realmente é as vitórias de Yuno no próximo episódio, possivelmente. Mas se a gente ganhar ainda o resultado do William, é lucro. É a expectativa maior daí sendo criada. Para todo caso, acredito que a gente deve esperar o próximo episódio com muito ânimo, porque você já sabe que lançando, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Matar, né?